Sexta-feira, 2 de julho, estamos começando mais uma reunião semanal da programação. Eu sou o Ciro e hoje vou estar fazendo a coordenação dessa reunião. Nossa reunião ela vai ser composta por 3 blocos, né? O primeiro bloco vai vir com as questões de meteorologia e hidrologia, com o Daniel, a Lilian e a Camila. O segundo bloco vai ser as previsões de carga e revisão semanal e com os resultados do PMO e as intervenções energéticas. E no terceiro bloco a gente apresenta os limites elétricos e a política operativa da programação. Ao intervalo, né, ao recomeço de cada bloco, a gente vai estar acompanhando as perguntas que a gente vai recebendo no chat, né, e vai respondendo as perguntas que forem pertinentes de cada assunto. Então, a partir desse momento, o chat está liberado para qualquer pergunta ou dificuldade, né, na apresentação. E eu passo agora a palavra para o Daniel para iniciar com a previsão meteorológica. Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Daniel, vou falar da previsão meteorológica, né? Para essa semana e para a próxima semana operativa. Bom, durante a semana operativa nós tivemos aí a atuação de um sistema de baixa pressão, né? Ele se desenvolveu ali ao sul do Rio Grande do Sul e foi se deslocando em relação, pelo oceano e deu origem a uma frente fria, né? E após a passagem dessa frente fria, houve uma grande entrada aí de uma massa de ar polar que causou a queda de temperatura em grande parte do Brasil, né? Esse sistema também causou precipitação, principalmente ali nas bacias do sul do Brasil, né? No Jacuí, no Uruguai e no Iguaçu. E com a precipitação que esse sistema causou, tanto o Jacuí quanto o Uruguai fecharam com anomalia de precipitação positiva para esse mês de junho, né? Bom, esse ar frio ele acabou avançando bastante aí pelo país, né? E chegou até a atingir ali tanto o Acre quanto Rondônia e um pouquinho ali do Amazonas, mas pelo menos ali no Amazonas não causou uma queda significativa de temperatura, né? Aqui no mapa da direita a gente pode observar o acumulado dessa semana operativa, né? A gente pode reparar que a precipitação ficou mais nas bacias do sul, né? E ocorreu um pouco também de precipitação ali no norte, principalmente no Baixo Xingu, né? Essa precipitação aí do norte foi em forma de pancadas, assim, não contribuiu muito para as vazões. Falando de eólica, né? Houve uma diminuição, né? Conforme a frente foi avançando, principalmente no dia 30, foi o dia em que a geração eólica foi a menor dessa semana, né? E a partir do dia 1 ela voltou a subir e continua subindo, né? A geração solar ficou estável praticamente a semana operativa toda, então não houve assim uma diferença notável, né, na geração eólica. Bom, para a próxima semana operativa, no que tange precipitação, né, a gente espera aí uma estiagem, um sistema de alta pressão vai ficar atuando ali pelo sul do Brasil, então não há previsão de chuva, principalmente nessas bacias, que é onde chove nessa época do ano, né? No restante do país só chove mesmo ali para o norte, né? Chuva significativa, mas essa chuva ainda assim ainda fica mais na parte baixa das bacias de interesse, né? Então, assim, não tem muito, não tem uma precipitação significativa no que tange chuvação para a próxima semana operativa também. Também é importante destacar que chove na costa no litoral do Nordeste, né? E essa chuva não vai ser forte, mas acaba causando ali alguns impactos, né? Bom, falando de temperatura para a próxima semana operativa, tantos aí as capitais do sul, né, Porto Alegre e Curitiba ficam com a média maior que a média dessa semana, ou seja, vão estar mais quentes semana que vem, assim como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, né? Todas as capitais desses estados, eles vão apresentar médias de temperatura mais altas do que nessa semana. Em relação à geração eólica para a semana que vem, a média de geração fica maior que a dessa semana, e
a geração solar fica estável em relação a essa semana. É basicamente isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora a gente convida a Lilian, então, para fazer a apresentação da previsão hidrológica. Por favor, Lilian. Obrigada, Ciro. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação com a previsão hidrológica, como o Daniel mostrou, para a próxima semana a gente tem ausência de precipitação nas bacias do Sudeste. Observando o acompanhamento de ENAs para o Sudeste, a gente vê o esperado, né, a recessão nas próximas semanas, uma previsão mensal de 62% da MLT, sendo o menor julho do histórico. Agora, olhando as principais bacias do Sudeste, nós temos a Bacia do Grande, com uma previsão mensal de 49% da MLT, sendo o terceiro menor do histórico. Para a Bacia do Paranaíba, nós temos uma previsão mensal de 51% da MLT, sendo o terceiro menor julho do histórico. Para a Bacia do Paranapanema, a previsão mensal fica em 46% da MLT, sendo o 12º menor julho do histórico. Para a Bacia do Paraná, temos uma previsão mensal de 57% da MLT, sendo o quarto menor julho do histórico. Então, também como vimos, para o sul também não temos precipitação na próxima semana. Tivemos um evento de chuva nos últimos dias que elevou as ENAs, então nós vemos o sul em plena recessão para as próximas 2 semanas. Uma previsão mensal de 57% da MLT, sendo o 24º menor julho do histórico. Então, a Bacia do Iguaçu, nós temos uma previsão mensal de 47% da MLT, sendo o 29º menor julho do histórico. E a Bacia do Uruguai, com uma previsão mensal de 61% da MLT, sendo o 33º menor julho do histórico. Para a Bacia do Nordeste e do Norte, também observamos essa ausência de chuva. Então, observando o acompanhamento de ENAs para o subsistema Nordeste, nós temos uma previsão mensal de 42% da MLT, sendo o quarto menor julho do histórico. Observando também esse acompanhamento dos postos do trecho médio do Rio São Francisco, observamos as vazões já em posição de estabilidade, tanto pelos postos fluviométricos, tanto quanto a afluência de Sobradinho. Para a Bacia do São Francisco, então, nós temos uma previsão mensal de 42% da MLT, sendo o quarto menor julho do histórico. Observando agora o acompanhamento de anos para o subsistema norte, nós temos também essa tendência de recessão ao longo das semanas, uma previsão mensal de 79% da MLT, 18º menor julho do histórico. Da mesma forma, a Bacia do Tocantins, com esta recessão, a previsão mensal de 63% da MLT, sendo o quinto menor julho do histórico. Observando o panorama geral do SIM, observamos que majoritariamente as bacias do Sul, Sudeste e Nordeste se encontram na faixa abaixo de 80% da MLT. Destacamos ainda algumas bacias desses subsistemas que estão na faixa entre 80% e 120% da MLT, que seriam Itabapuana, Itajaí-Açu, bacias do Paraguai e do Parnaíba. E para o subsistema norte, onde parte das bacias se encontram também nesta faixa de 80% a 120% da MLT, como as bacias do Madeira, do Tapajós, Xingu, Curuaúna, e com grande destaque as bacias do extremo norte, como Santo Antônio do Jari, Araguari e Balbina, que se encontram na faixa acima de 120% da MLT. Com a previsão hidrológica para o mês de julho, nós tivemos para a revisão 1
valores bem próximos do previsto do PMO. Então, para o subsistema Sudeste, a previsão de ENA para este mês, nesta revisão, é de 62% da MLT, sendo o menor julho do histórico. Para o subsistema Nordeste, temos uma previsão de ENA de 42% da MLT, sendo o quarto menor julho do histórico. Para o subsistema Sul, que foi o único que teve uma diferença um pouco maior e de aumento, é uma previsão de ENA de 57% da MLT, sendo o 24º menor julho do histórico. E para o subsistema Norte, é uma previsão de 79% da MLT, sendo o 18º menor julho do histórico. A partir da previsão de julho, nós temos assim a previsão da ENA para o mês de agosto. Então, para o subsistema Sudeste, o valor esperado fica em 66%, variando entre 44% e 121%. Para o subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 84%, variando entre 16% e 812%. Para o subsistema Nordeste, o valor esperado fica em 46%, variando entre 32% e 64%. E para o subsistema Norte, temos um valor esperado de 81%, variando entre 62% e 107%. Observando agora a evolução do armazenamento, nós temos para o subsistema Norte um valor de EAR de 82,8%, para o subsistema Sul um EAR de 64,2%, para o subsistema Nordeste um EAR de 59,2% e para o subsistema Sudeste 29,1%. Então, da mesma forma, observamos este declínio no armazenamento dos principais reservatórios. Temos aí Três Marias com 56% de EAR, Serra da Mesa com 33%, Furnas com 28%, Emborcação com 17%, Nova Ponte com 14% e Itumbiara com 9%. Agradeço pela atenção de todos. Obrigado, Lilian. Convido agora a Camila, então, para apresentar a operação hidráulica. Camila, por favor. Vou compartilhar ela aqui. Continuando a apresentação, vamos falar sobre as perspectivas da operação hidráulica para essa semana. Esse slide apresenta as salas de crise e acompanhamento que elas estão em funcionamento nesse momento, né? Que a sala de crise... Camila, só um pouquinho. A gente não está vendo, acho que a apresentação ainda. Tá, Pode não? compartilhar novamente a tela? Pronto. Agora tá? sim. Pode continuar, obrigado. Aqui, já dito, vamos continuar a apresentação, vamos dar início às perspectivas da operação hidráulica para essa semana. Esse slide ele mostra a programação hidráulica nas salas de crise de acompanhamento, que estão atuantes no momento, que é a sala de crise da bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio São Francisco, a sala de crise da bacia do Rio Paraná, a sala de crise da região sul e a do Rio Paranapanema. Entre essas salas de crise, temos dois grupos, que seria para a bacia do Paraíba do Sul, que é o grupo de operação do Paraíba do Sul, e o grupo técnico de cooperação hidráulica do Paraíba do Sul. Esse slide ele mostra a bacia do Paranapanema. Essas são as políticas de defluências atuantes no momento na bacia do Paranapanema. Jurumirim, com defluência mínima de 90 metros cúbicos por segundo até 31/8/2021, e a defluência máxima de 95 até 31/8. Chavante, nós temos FCH de defluência mínima de 96 metros cúbicos por segundo até dia 31/8 e de defluência máxima de 110 metros cúbicos por segundo até dia 31/8. Capivara, ele tem um FCH de defluência mínima permanente de 276 metros cúbicos por segundo.
Essa simulação, ela foi apresentada na última sala de crise do Paranapanema. Para os cenários de afluência, foi utilizado o modelo de previsão hidrológica SMAP-ONS, com uso de previsão de precipitação usando o modelo numérico SMWF, mais a chuva histórica de 2020. Essa simulação ela vai do período de 25/6 de 2021 até 31/7 de 2021. Como pode ver, Capivara, no dia 25/6, ela estava com 64 metros cúbicos por segundo do 64%, desculpa, do volume útil de armazenamento, chegando ao final da simulação com 53% do seu volume útil de armazenamento. A diretriz para Capivara nessa simulação foi de 450 metros cúbicos por segundo em dias úteis, 350 metros cúbicos por segundo nos finais de semana até o dia 4/7, e a partir do dia 4/7 foi de 550 metros cúbicos por segundo. Em Mauá, ele iniciou com 55% do seu volume útil, finalizando com 52% no dia 25/6, no dia 31/7. E as suas diretrizes de defluência foi de 120 metros cúbicos por segundo durante a semana e 92 metros cúbicos por segundo final de semana e feriado. Em Jurumirim, nós tivemos no dia 31, iniciando com 31% do seu armazenamento e finalizando no dia 31/7 com 29 metros cúbicos, 29%, com uma diretriz de 100 metros cúbicos por segundo de defluência. E Chavantes, iniciando com 23% de volume útil e finalizando com 26%, com uma política de 100 metros cúbicos por segundo. Durante a sala de crise, foi solicitado ao ONS para que a gente pudesse verificar se o Jurumirim a gente ia conseguir reduzir para 60 metros cúbicos por segundo ou, no mínimo, para 90. Devido ao HE Piraju, já que 60 metros cúbicos por segundo inviabiliza o funcionamento da HE Piraju, né, seria necessário fazer a parada de máquinas, essa prática de 90 metros cúbicos por segundo foi a mais viável, e ela vai começar a ser implementada no dia 5/7, na segunda-feira. Esse slide ele mostra um panorama das próximas salas de crise, sendo o Paranapanema próxima dia 30/7, o São Francisco dia 6/7, o Sul dia 22/7, Tocantins dia 27/7 e do Paraná não temos data prevista. Aqui nós temos as deliberações extraordinárias do SMSE, realizadas no dia 27/5, onde nós tivemos as flexibilizações das defluências mínimas da HE Jupiá e Porto Primavera, tentando chegar em HE Jupiá a 2.300 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera em 2.700 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de julho, e essas são as considerações que foram feitas ao longo, né? Essa redução ela foi feita gradativamente, com uma taxa de 100 metros cúbicos por segundo dia nas duas usinas e com todo o acompanhamento da área ambiental. No dia 21/6 de 2021, foram identificados alguns pontos de atenção na redução das vazões da HE Porto Primavera, sendo necessária a manutenção das vazões no patamar de 3.300 metros cúbicos por segundo nos dias 21 e 22/6. No dia 26/6, foram identificados outros pontos de atenção na redução das vazões da HE Primavera, sendo necessária a manutenção dos patamares de 2.900 metros cúbicos por segundo desde 26/6. Observadas também as médias diárias de 2.329 e 2.902, respectivamente, no dia 1º/7. E continua sendo realizado o acompanhamento ambiental e a avaliação das condições para a redução das vazões abaixo de 2.900 metros cúbicos por segundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a flexibilização da HE Ilha Solteira e Três Irmãos, a flexibilização do nível mínimo da HE Ilha Solteira abaixo da cota 325,40 metros, que foi estabelecida na outorga 1297, de 1º de julho de 2019,
E essa cota foi emitida pela Agência Nacional de Águas de Saneamento, a ANA, né, a partir de 1º de julho de 2021, com consequente impacto na operação do HE Três Irmãos. A partir do dia 1º, o reservatório passou a ser operado abaixo da cota 32540. A perspectiva é que esse reservatório seja operado de modo a manter seu nível operativo igual ou superior a 325, até o dia 6 de agosto de 2021, conforme a resolução ano 84, de 21/6/2021. Como apresentado no primeiro slide, como pode ser visto, nós tivemos uma redução nas salas de crise de acompanhamento, né? As salas das bacias do Rio Grande, Paranaíba, bem como a sala da hidrovia do Tietê e Paraná, elas foram unidas, né, direcionadas para a sala da bacia do Rio Paraná. Como já informado, a próxima reunião ainda não foi agendada e não tivemos alterações no volume de espera para essa semana. Obrigada. Obrigado, Camila. Então, com essa apresentação, a gente encerra o primeiro bloco. Vamos agora para um intervalinho aí de 5 minutos e retornamos em seguida. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomando aqui o nosso segundo bloco de apresentações. E, como de costume, vamos começar pelas perguntas que a gente recebeu no chat. Então, as duas primeiras que a gente vai responder são relativas ao bloco anterior, né? Então, a primeira é do André Duque, da Comerc, onde ele pergunta: prezados, boa tarde, André. Na última reunião da Sala de Crise do Rio Tocantins, realizada no dia 29, o ONS comentou sobre a possibilidade de adotar vazões de efluentes para a Serra da Mesa, de 600 metros cúbicos por segundo ou 900 metros cúbicos por segundo, até o final de novembro. Poderiam comentar sobre esses valores e seus reflexos nas demais usinas da cascata do rio? A ideia seria alterar apenas as defluências mínimas ou também travar as máximas até o final de novembro? Há alguma expectativa de data para a definição dos valores? E aí eu convido a Camila para responder ao André. Camila. Boa tarde, André. Obrigada pela sua pergunta. Na sala de crise, ele foi apresentado 2 cenários, né, de defluência de Serra da Mesa, uma defluência constante de 600 metros cúbicos por segundo e o outro cenário de 900 metros cúbicos por segundo, chegando Serra da Mesa ao final um armazenamento de 20% no cenário de 600 e no cenário de 900 com 15% de armazenamento. As vazões, elas máximas, o período de praia, ele termina no dia 20 de agosto, né? E isso será, o que você questionou, será decidido mais próximo ao período de praia. A gente não sabe ainda se vai travar em relação a máximas, isso será feito conforme a necessidade do sistema interligado. Tá bom, então, obrigado, Camila. Mais uma, então, para ti, para você não espere mais um pouco. Então, a próxima é do Bruno Souza, da Targos. Boa tarde, Bruno. Poderiam falar um pouco sobre o FSARH 1943 de 21? Ela foi declarada pelo agente e aceita ontem pelo ANS, que posteriormente solicitou respaldo legal para a alteração. A alteração seria relativa à cota mínima de cadastro ou à cota mínima de operação, relativa à hidrovia, e recentemente flexibilizada pela ANA. Então, Camila, novamente. Obrigada, André, pela sua pergunta. Essa cota de 321 seria a cota de operação, a cota mínima de cadastro para Três Irmãos é 323. E esse FSARH ele ainda não foi aceito pelo ONS. Tá certo. Então, obrigado, Camila. Então, agora a gente passa para o segundo bloco de apresentações, né, onde começa com a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Eu chamo o Can agora para dar continuidade à apresentação. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, começar a apresentação aqui. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela aí. Só para recapitulando aí, para quem não está acostumado com layout, em laranja a gente tem a previsão de carga realizada em D-1, em preto a gente tem a carga verificada e embaixo as barrinhas representam os desvios em porcentagem. Bom,
Aqui para o Sudeste Centro-Oeste foi uma semana até que bem comportada, né? A frente fria foi baixando a carga ao longo da semana, onde teve um maior, a carga respondeu maior com a queda da temperatura na quarta-feira, que foi o dia 30, né? Mas no geral foi uma semana marcada com uma carga mais baixa, com baixas temperaturas, mas bem comportada no geral. Para os resultados do Sudeste Centro-Oeste, temos que 88% dos desvios ficaram abaixo de 3%, uma média aí da semana operativa uma média da semana do dia 25 até o dia 1 de 1,6%, com um maior desvio de 3,5% registrado no dia 30, né? 34,8% dos desvios ficarem até 1%, que é um ótimo resultado aí para o Sudeste Centro-Oeste. Passando para o Sul, né, foi uma semana que a carga até que veio bem ajustada com a previsão, mas uma carga baixa, marcado por temperaturas baixas também, né? Quinta teve a redução, né, que foi além do esperado, né, foi aqui dia 1, então foi ontem, foi uma redução muito além do esperado, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no geral foi uma semana bem comportada e uma ótima semana de resultados aí para o Sul, né? Os resultados ficaram aí 70% dos desvios abaixo de 3%, com 2,3% dos desvios abaixo de, com a média dos desvios em 2,3%, o dia 1º teve a maior média de desvios em torno de 3,6%. Passando por Nordeste, foi uma semana sem muita variação de temperatura por lá, sem muita chuva, então, no geral, a carga veio bem comportada e conseguimos fazer uma previsão muito boa para o Nordeste, né? 89% dos desvios ficaram em até 3%, com uma média de 1,6% da semana, e a maior média de desvio foi no dia 25, que foi a sexta-feira. Passando para o Norte teve a entrada de massa polar, né, que causou essas discrepâncias aqui na carga, que foi o principal responsável pela queda da carga, mas no geral foi um resultado satisfatório dos modelos aí, conseguimos fazer uma previsão boa para o Norte, apesar da diferença de temperaturas e ser uma carga mais volátil por ser uma carga mais baixa, no mercado mais baixo. Então, os desvios ficaram aí 81% em até 3%, 1,8% da média de desvios, sem muitos destaques aqui, né? Passando para o SIM, né, quando a gente consolida todos os subsistemas, foi uma semana bem comportada, onde foi marcada uma carga mais baixa, principalmente por causa da entrada da frente fria, né? E aí os resultados foram que 98% dos desvios ficarem até 3%, né? Uma média aí de 1,2% nessa semana, com quase 43% dos desvios em até 1%, né? Um resultado aí excepcional aí de previsão de carga. Com isso eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra para você, Ciro. Obrigado, Can. Então, agora a gente vai para a apresentação da Marcela com a previsão de carga para a PMO, a revisão semanal. Marcela, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, nós seguimos falando de carga, agora em outro horizonte, no horizonte semanal, onde a gente começa a mostrar para vocês o acompanhamento, né, basicamente dessa primeira semana operativa do mês de julho, e mais as previsões que foram consolidadas para as semanas de 2 a 6, com base no estudo da última revisão semanal. Eu vou tentar compartilhar aqui, porque não está passando a apresentação, só um minuto. Pronto. Então, nós temos aí o retrato da primeira revisão semanal do PMO de julho, que foi realizada no dia de ontem. Graficamente, nós temos representadas as 6 semanas operativas do mês de julho,
A primeira delas é a semana em curso, que é a semana do dia 25/6 ao dia 2/7, ela finda no dia de hoje, e basicamente é uma semana bastante influenciada ainda por dias do mês de junho, né, porque nós temos no mês de julho somente 2 dias, os dias 1º e 2. A semana em curso, ela sinaliza para nós, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, um desvio de menos 3,4 em relação ao valor que foi projetado inicialmente para essa semana lá no PMO, mas a gente tem um fator que já foi mencionado aí anteriormente, não só na apresentação da meteorologia, mas o LIU também apresentou na previsão diária, né? Foi uma semana bastante afetada pelos impactos, né, das reduções das temperaturas em função da passagem, né, da entrada dessa massa de ar polar por quase todo o país. Nós tivemos registro de temperaturas bem baixas durante essa semana e inferiores também àquelas que nós utilizamos como premissas para a consolidação das previsões de carga do período. É claro que vale a pena ressaltar para vocês que, para as próximas semanas, no caso desse subsistema, nós fizemos uma revisão dos valores projetados inicialmente, não só pelo comportamento da semana em curso, né, que foi uma semana com temperaturas bem inferiores em relação ao que a gente já vinha observando durante o mês de junho, e a expectativa, a sinalização para a próxima semana é de que haja, né, uma suave elevação das temperaturas em relação às observadas nos últimos dias, mas elas ainda permanecerão em patamares bem baixos. Nós levamos isso em consideração para a projeção da próxima semana, principalmente, mas nós fizemos também pequenos ajustes nas semanas 3, 4 e 5. A semana 6, ela permaneceu com o mesmo valor da projeção anterior, a projeção do PMO. E o que vale destacar é que, em termos de premissas, não só meteorológicas, a gente continua considerando aquelas que foram mencionadas lá no PMO, na apresentação do PMO, feita pela Márcia. Nós continuamos, né, com a expectativa, segundo os indicadores de confiança da FGV, dos patamares da indústria ainda elevados em função da maior produção e atendimento ao mercado externo, em função da alta do dólar. A gente já começa a observar também uma movimentação e um crescimento dos setores de comércio e serviços, né? O setor de serviços ainda com taxas menos representativas, mas a gente já observa um crescimento em relação ao que vinha sendo observado nos últimos meses. Isso a gente associa também, né, o crescimento dessas duas classes ao avanço da campanha de vacinação, e a gente começa a observar que as pessoas começam a se movimentar, né, e começam a sair das atividades, né, gradativamente das atividades de home office para as atividades presenciais. Isso tem impactado bastante, e o que faz também com que a gente observe que a taxa do residencial, que no período de pandemia ela mostrava para nós um crescimento bastante representativo, ele já começa a crescer um pouco menos em função dessa movimentação das pessoas. Então, em função dessas expectativas, nós fizemos essas modificações, essas revisões na carga anteriormente previstas, né, lá no ciclo do PMO, na revisão 0. Em função disso, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês com o valor sinalizando para a gente uma variação de menos 1% em relação à projeção mensal realizada no estudo da revisão 0. Passando para o subsistema sul, a semana ela fecha ainda com um desvio, com um valor inferior ao que nós esperávamos para o período, também influenciado pelo efeito das temperaturas mais baixas na região. Essa taxa ela não foi até mais representativa, porque no caso da região sul, como as temperaturas foram muito baixas, a gente já começa a ver uma carga voltada para o aquecimento, e isso acaba, de uma certa forma, elevando a carga para um outro nível. E acredita-se que isso, né, em função das temperaturas até negativas que foram registradas, observadas durante o período,
essa carga de aquecimento ela tenha sido impulsionada. Então, por isso que esse desvio ele foi menos representativo. Em função disso, nós já tínhamos uma expectativa também de valores um pouquinho maiores para as próximas semanas, e também associada à expectativa de suave elevação das temperaturas na região como um todo, e com destaque também, como foi citado na apresentação da meteorologia, um destaque mais representativo aí para Porto Alegre e para Curitiba. Com isso, nós não fizemos nenhuma revisão nos valores que foram previstos no estudo anterior, na revisão 0, né? E a expectativa de fechamento do mês, ela indica praticamente uma variação nula em relação ao valor projetado no PMO, né? Com uma variação de apenas menos 0,1%. E as premissas econômicas, eu citei anteriormente, elas servem para todas as regiões. Aqui nós passamos para o subsistema Nordeste. O valor estimado para fechamento da semana em curso, também com base nos valores verificados, essa estimativa baseada com dados verificados até o dia 30 e valores estimados para os dias 1º e 2, sinaliza para a gente uma carga de 10.689, com um desvio de menos 2,8% em relação à projeção feita no estudo do PMO para essa semana. Assim como nos 2 subsistemas anteriores e até o norte, que a gente vai ver mais para frente, essa taxa ela também está basicamente associada aos efeitos das temperaturas, né, que atingiram quase todo o país. Para as próximas semanas, nós também não fizemos nenhum ajuste em relação às projeções realizadas no estudo do PMO, e com isso a gente tem uma expectativa de fechamento do mês, um valor sinalizando uma variação também bastante pequena, de 0,2% em relação à projeção inicial. O subsistema norte, ele também fechou com um desvio, né, com um valor inferior, né, de carga que nós, em relação ao que nós esperávamos, quando consolidamos o valor para essa semana, mas, surpreendentemente, essas temperaturas baixas, elas atingiram até o subsistema norte, onde a gente observa poucas variações de temperatura, mesmo nessa época do ano. A gente teve aí, por exemplo, Manaus com temperatura máxima de 21 graus, o que não é muito normal para esse estado. E a gente chegou a ler até as notícias e eles chamaram as temperaturas dessa semana de temperaturas sulistas, né? Então, esse efeito, ele também impactou de uma forma a parte não do industrial, mas do residencial, e impactou negativamente no comportamento da carga também. Para as próximas semanas, em função desse suave, né, aumento das temperaturas em relação ao que tem sido observado nos últimos dias, nós decidimos também não fazer nenhuma alteração nos valores que foram considerados inicialmente, né, para nenhuma das próximas semanas, né, que é o horizonte que vai da 2ª à 6ª semana operativa do mês. Então, em função dessa semana verificada, né, da semana em curso verificada, e da manutenção dos valores para as próximas semanas operativas, hoje a gente tem uma expectativa de fechamento do mês de julho, também sinalizando para nós uma pequena variação em relação ao valor mensal projetado no estudo do PMO, uma variação de menos 0,2%. E para contextualizar, a gente tem aqui a representação do SIM, basicamente influenciado pelo comportamento do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que tem grande representatividade dentro do SIM. Nós esperamos fechar a semana com um desvio de menos 2,9%, pelas justificativas que nós já vimos para cada um dos subsistemas, e em função basicamente dos ajustes que nós fizemos no Sudeste Centro-Oeste, nós temos essas variações para as semanas à frente em relação ao que havia sido projetado inicialmente no PMO. E ainda assim, com esse desvio da semana que fecha no dia de hoje, né, e dessa pequena revisão para as semanas à frente, a sinalização que nós temos hoje de fechamento da carga do SIM é de um valor de 65.857,
e que sinaliza para nós uma variação de menos 0,6% em relação ao valor projetado inicialmente, que era de 66.286 megawatts-médios. Aqui nós trazemos para vocês as ocorrências da semana em curso, e a ocorrência basicamente está direcionada às sinalizações, aos acontecimentos, né, meteorológicos, não são nem sinalizações, são os acontecimentos meteorológicos, em função do avanço dessa massa de ar polar, que acabou acarretando temperaturas baixas em grande parte do país, e isso afetou diretamente o comportamento da carga em todas as regiões. Em termos de premissas que nós consideramos para a consolidação dos valores das próximas semanas, principalmente da próxima, que vai do dia 3/7 ao dia 9, no que tange às premissas econômicas, a gente continua com a expectativa, né, do comportamento do setor industrial, que vem se mantendo em patamares bastante elevados, principalmente para atendimento das indústrias voltadas para exportação. A melhora do setor de comércio e serviços, em função do aumento da vacinação, e em termos meteorológicos, as previsões sinalizadas foram de suave aumento das temperaturas em relação ao que vem sendo observado na semana em curso em todos os subsistemas. Bem, essas eram as informações em termos de revisão semanal. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para os questionamentos. Obrigada e retorno a palavra a você, senhor. Obrigada, Marcela. A gente vai dar continuidade, então, à próxima apresentação, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, que eu convido o Daniel para fazer essa apresentação. Daniel, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no dia de hoje. Vou compartilhar a tela. Então, vamos dar início à apresentação da Gerência de Programação Mensal da Operação, com os resultados da revisão 1 do PMO de julho de 2021, referente à semana operativa de 3 a 9 de julho. Então, como destaque dessa revisão, a gente traz o despacho número 1970, da ANEEL, de 30 de junho de 2021, onde a gente atualiza o CVU da UTE Cuiabá, conforme os valores constantes na tabela abaixo, com vigência a partir da data de publicação, ou seja, de 30 de junho de 2021, até o dia 30 de abril de 2022. No modelo, né, a gente incorporou o valor do CVU com a inclusão dos custos fixos, ou seja, o valor de R$ 701,88 no megawatt-hora, pois o montante de geração necessário à recuperação dos custos fixos ainda não foi atingido. Também tivemos a atualização para a UTE Araucária, com os valores também constantes na tabela, a partir do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, também com a inclusão dos custos fixos, ou seja, o valor utilizado foi de R$ 1.138,07 no megawatt-hora. Partindo então para o resultado desta revisão, como podemos observar aqui na figura, todos os subsistemas mantiveram-se com os CMO acoplados, no valor de R$ 970,77 no patamar de carga pesada, R$ 967,12 por megawatt-hora no patamar de carga média e R$ 941,81 no patamar de carga leve. Podemos também observar, né, em relação ao intercâmbio entre os subsistemas, que estruturalmente nenhum foi atingido, apenas conjunturalmente, ou seja, aqueles intercâmbios que sofreram alteração nessa semana devido a alguma intervenção na rede de operação. No FNESE, o limite foi atingido no patamar de carga leve, devido à manutenção lá de seccionamento da linha de transmissão de 500 kV Bom Jesus da Lapa, Gentil do Ouro 2, que está em execução desde o dia 25 de junho, com previsão de término no dia 18 de julho. E nos patamares de carga pesada e média, atingiu o FNS,
e o FNS mais NES, devido, além da referida intervenção, uma intervenção no Banco Sede Serra da Mesa previsto para o próximo domingo, das 6 às 17. Nesse slide, a gente traz de forma mais elucidativa, né, quais os fatores que impactaram na variação do CMO. A gente parte com o valor do resultado da semana passada, daí fazemos o primeiro estudo que a gente denomina de previsão perfeita, onde a partida dos reservatórios é estimada conforme indicado pelo modelo na última revisão, e atualizamos sequencialmente as vazões, os níveis de partida, a carga, a disponibilidade, os limites elétricos, as restrições hidráulicas, entre outros fatores. Podemos observar que a variação dessa semana foi bem pequena, né, em relação à semana passada, uma média de 12 a 13 reais de elevação, sendo os principais fatores que causaram este aumento a disponibilidade tanto térmica quanto hidráulica, como também a atualização das restrições hidráulicas, né, que nessa semana atualizamos Jurumirim, Jupiá e Porto Primavera. Nessa figura trazemos apenas como informativa e referencial, né, visto que a titulação, né, de ordem de mérito é definida diariamente pelo modelo DCEM na programação diária. Nós podemos ver, né, que o modelo Decomp despachou ao todo 13.649 megawatts de geração térmica. Em relação ao despacho GNL, né, que é indicado 9 semanas à frente, então nesta revisão indicamos o despacho para a semana de 4 de setembro a 10 de setembro, podemos observar, né, que tanto no subsistema Sudeste quanto Nordeste, o benefício GNL ficou acima do CVU das usinas. Portanto, foi indicado o despacho antecipado por ordem de mérito para todas elas, Santa Cruz, Luiz Oscar Rodrigues de Mello e Porto Sergipe. Como vale ressaltar, né, que o agente de Luiz R. Mello declarou uma parada programada no período entre 15 de agosto e 13 de setembro. Quanto à energia armazenada, né, dos subsistemas, começando aqui pelo Sudeste, podemos ver que a trajetória está bem similar à prevista na revisão 0, partindo então nesta revisão com um nível de 28,8%, espera chegar ao final do mês com um nível de 26,4%, e na dispersão de cenários, né, no segundo mês, o valor esperado é de 22,9% e o limite superior e inferior ficando bem próximo deste valor. Já para o subsistema Sul, partimos essa semana com um pouquinho acima, né, do que estava sendo previsto na semana passada, com 64,4%, chegando ao final do mês em 46,5%. E nos cenários a gente nota que o Sul, por ter um regime hidrológico mais volátil, né, a gente tem uma dispersão maior, onde o limite superior é de 87,4%, o inferior de 15,13% e o valor esperado de 31,9%. Para o subsistema Nordeste, a trajetória está bem similar à da revisão passada, partindo então com 59,2%. Espera-se chegar no final do mês com 53,8%. E o valor esperado, tanto quanto o limite superior e inferior, os três bem próximos de 50%. O subsistema Norte, o comportamento também bem semelhante à semana passada, partindo então com 82,8%, com a expectativa de chegar em 79,9% no final do mês, e o valor esperado no segundo mês, no final de agosto, de 73,1%. Em relação às ofertas de importação de energia para essa semana operativa, tivemos os mesmos dois blocos que foram ofertados na semana passada, dos dois mesmos agentes, Eletrobras e Enel, ofertaram 3 blocos, sendo da Eletrobras totalizou 295 megawatts, enquanto a Enel 275 megawatts. Vale destacar que foi informado pelos agentes que haverá uma manutenção na conversora de Melo. Eventualmente, se o cronograma da manutenção acabar antes, esses despachos poderão ou não ser contemplados na programação diária. Diferente da semana passada, também nessa semana tivemos a declaração de importação pela Argentina, via as conversoras de Garabi 1 e 2, oferta pela Enel, num total de 1.100 megawatts. São 3 blocos, sendo o bloco 1 300 megawatts, o bloco 2 400 e o bloco 3 também 400 megawatts. Como informação adicional,
conforme já noticiado, né, na última revisão do PMO, a gente disponibilizou um novo produto já no Sintegre, com os resultados do GT, né, do Grupo de Trabalho e Geração Eólica, do modelo WEOL, onde é atualizado, né, semanalmente a previsão de geração eólica para a primeira semana operativa no modelo. Então, já foi publicado hoje todo o caso Shadow do mês passado, e a partir de agora, semanalmente, a gente vai atualizando e publicando tanto os decks, quanto também um breve relatório lá comparando o caso oficial com o caso Shadow. Então, aqui está o caminho, né, para vocês. Depois a apresentação vai ser disponibilizada ao final da tarde, para vocês poderem pegar aí o caminho e acessar o novo produto. Então, passando agora para falar das intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Lembrando que o nosso critério de relevância são as intervenções em unidade geradora que alterem os limites sistêmicos ou intervenção em unidade geradora de grande porte. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, para a usina de Amadora Aguiar 1, está prevista a inspeção nas grades de tomada d'água, programada para o dia 4 de julho, então desligando toda a usina. Para Itaipu, no setor de 60 Hz, está previsto para o próximo sábado o teste de autorrestabelecimento da usina, só utilizando as 4Gs, 10, 11, 12 e 13, então as outras 6 unidades geradoras desse setor estarão disponíveis para a operação. E para o G13 temos uma manutenção preventiva trianual programada para o período de 5 a 16 de julho. Para a Nova Ponte também temos o teste de autorrestabelecimento programado para o domingo, dia 4 de julho, envolvendo toda a usina. E para o G2 temos a manutenção preventiva programada para o período de 5 a 9 de julho. Continuando então com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Para a Ilha Solteira temos a substituição dos TCs da unidade geradora 18, programada para o período de 5 a 9 de julho, sendo a UG17 desligada para segurança operacional durante a manutenção. Luiz Carlos Barreto, a UG6, a gente tem uma manutenção corretiva programada para o período de 5 a 7 de julho. Marimbondo, a UG2, temos uma manutenção preventiva programada para o período de 6 de julho a 10 de setembro. Para Furnas, temos a UG7, manutenção preventiva programada para o período de 7 de julho a 11 de julho. E fechando o subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos as UG5, 6, 7 e 8 de Termomacaé para inspeção de segurança no bloco 1, programado de 3 a 5 de julho. Para o subsistema Sul, não temos nenhuma intervenção energética relevante nesta semana. No subsistema Nordeste, para a usina de Sobradinho, temos a parada das UGs 3 e 4 para desconexão e isolação do disjuntor 11G3, programada para o dia 5 de julho. E posteriormente a isso, né, quando tiver o disjuntor isolado, será feita a substituição do mesmo no período entre 5 de julho até 18 de agosto. Na região norte, para Samuel, a gente tem o teste de autorrestabelecimento programado para o sábado, dia 13 de julho, com as UGs 1, 2 e 5, então as UGs 3 e 4 estarão disponíveis para a operação. Lajeado, a UG2 temos uma manutenção preventiva anual, programada para o período de 5 a 11 de julho. E para Telespires, temos para o UG2 também a manutenção preventiva anual programada de 8 a 18 de julho. Da minha parte é isso, Ciro, agradeço a atenção de todos, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você. Obrigado, Daniel. A gente vai agora, então, para um intervalinho de 5 minutos e retomamos após aí com as perguntas e respostas e o último bloco das apresentações. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Retornando agora para o terceiro bloco. A gente vai fazer, então, aquele bloquinho de respostas às perguntas que a gente recebeu pelo chat. A primeira é do Bruno Souza. Pergunta: boa tarde novamente, Bruno. Poderiam explicar o motivo da UTE Fortaleza estar disponível no IPDO desde o final de maio, mas permanecer todo o mês de junho e agora em julho disponível no modelo DECOMP? No modelo D100, ela também aparece sem disponibilidade desde junho. Eu convido o Daniel para responder ao Bruno. Daniel, por favor. Boa tarde, Bruno. Obrigado pela pergunta.
Os dados de disponibilidade e inflexibilidade são dados de prerrogativa do agente, né? Então, eles têm declarados todas as semanas, né, a disponibilidade que está no DEC, com a única redução no terceiro estágio devido à manutenção. Então, é a informação que temos vinda do agente. É isso, Ciro. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora a gente tem mais duas perguntas, eu vou ler as duas juntas, porque elas têm a mesma resposta, né? São as perguntas do Celso Trombeta e do Rafael Dias. Então, a do Celso é: prezados, boa tarde, Celso. Semana passada houve uma questão sobre uma diferença de 1,2 gigas médios entre a carga consolidada de maio em comparação com a estimada do mês anterior. O ONS ficou de analisar e voltar com uma análise dessa diferença. Já existe alguma explicação? E a pergunta do Rafael é: prezados, boa tarde, na reunião do PMO semana passada foi apontada uma diferença de 1.278 megawatts médio na carga do SIM para o mês de maio de 21. Essa diferença foi identificada comparando os valores do mês de maio de 21 entre as planilhas carga mensal PMO de julho versus carga mensal PMO de junho. Quais os motivos dessas diferenças? Há expectativa de ajuste nessa magnitude para junho de 21? Então, eu convido agora a Márcia para responder ao Celso e ao Rafael. Márcia, por favor. Boa tarde, Celso e Rafael. Nós recebemos também essa pergunta pelo aquele relacionamento dos agentes, nos debruçamos essa última semana, fizemos algumas reuniões, uma reunião com a CCE, né, porque, como nós tínhamos falado, parte dessa diferença, né, a gente atribui a essa questão da previsão de geração e o valor da geração, né, que a gente recebe, dados que a gente recebe da CCE, né, e como ele é previsto ali, ele na realidade, quando a gente faz a estimativa de geração, a gente faz baseada num verificado. Então, nós percebemos que alguns dados, principalmente ali no mês de maio, principalmente, onde é um mês de transição, né, principalmente aquela questão da biomassa, na realidade, a CCE, quando eles mandam os dados para o ONS, né, na semana a semana, existem alguns dados que são estimados, porque eles ainda não têm o total verificado. Então, esses dados são estimados. E aí, o que acontece? Quando esses dados chegaram, nós percebemos, né, fomos procurar o motivo dessa diferença naquele período, né, e vimos que os dados que nós tínhamos recebido, né, e que serviram como base para a estimativa, estavam com algumas diferenças. Então, nós já sentamos com a CCE, estamos revendo a metodologia para a estimativa dessas gerações, né, e estamos verificando se existem mais alguns outros fatores que podem estar gerando essa diferença. Nós esperamos que para junho não apareçam essas diferenças tão grandes, né? Até porque a gente sabe sempre que vai ter, porque o dado do IPDO, por exemplo, é um dado que tem como a geração de usinas ali estimadas. E o dado que a gente recebe, que a gente coloca, que está aí no PMO, apresenta nas apresentações do PMO, já são dados com essa geração verificada. Então, já existe uma diferença ali entre verificado e previsto. Nos demais meses, nós não encontramos diferenças tão relevantes. A gente vimos agora somente em junho, por conta dessa transição, exatamente ali no momento em que entra a carga da biomassa. Esse ano, especificamente, nós tivemos uma postergação um pouco ali da moagem, né, de cana principalmente, e aí houve uma postergação desse dado, e aí quando você faz a previsão baseada no dado da semana anterior, essa semana anterior ela não tinha esses dados verificados, né, efetivamente. Então, a gente faz a estimativa, e aí tivemos alguns gaps aí, né, algumas diferenças expressivas. O que a gente acredita é que isso não vai acontecer. De qualquer forma, estamos trabalhando, inclusive, num relatório, uma apresentação para colocarmos aqui nas próximas reuniões, né, numa das próximas reuniões, para que possamos explicar todas essas diferenças que foram identificadas. De qualquer forma, a gente agradece, que foi muito bom, né, porque a gente começou a esmiuçar ali do que poderia estar dando essa diferença. A maior diferença realmente foi entre o dado previsto e o dado verificado,
principalmente por conta da gente estar sempre usando, né, a metodologia diz que você usa os dados da semana anterior, né, para poder fazer a previsão para frente, tá? Então, por isso, a gente acha que junho a gente não deva ter tantas diferenças, não sejam tão assim expressivas quanto nós visualizamos aí, verificamos em maio, tá bom? Obrigado, Márcia. Então, agora a gente vai dar prosseguimento com as apresentações do terceiro bloco. Os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, com a apresentação do Márcio. Por favor, Márcio. Boa tarde a todos. Então, vamos começar com os limites elétricos, com os impactos na programação e as principais intervenções com alguma restrição para a semana, tá? Pode passar, Diana. Então, primeira intervenção de relevância, a gente vai estar com uma barra B3 de 500 kV lá de Itaipu, dedicada às usinas 10, 11, 12 e 13, que é um teste de autorrestabelecimento com Black Start, envolvendo essas unidades. Então, elas vão estar especificamente conectadas às barras B3, e para evitar qualquer tipo de problema com a perda dessas unidades, dessa barra B3 ou de qualquer outra unidade que esteja conectada na outra barra lá de Itaipu, a gente vai estar com uma restrição do GPU, ou seja, da geração de Itaipu, em 5.200. Isso de 7 às 10 do dia 3. De 7 às 10 da manhã do dia 3 no sábado. Na sequência, temos também lá no sistema de 765, que também é de escoamento de Itaipu, a gente tem uma barra lá da subestação de Ivaiporã, no setor de 765 kV, de 7 às 17, no dia 3 e 4, ou seja, uma intervenção diária de 7 às 17, nos dias 3 e 4. É uma manutenção em seccionadoras relativas a essa barra, e para evitar qualquer tipo de problema dinâmico, a perda de linhas ou perdas com falhas de disjuntor e barras, a gente também tem uma restrição para a geração de Itaipu, de 3.000, recebimento sul de 7.000 e RSE de 5.000. Essa já é uma restrição para RSE de um pouco maior do que a da barra de Itaipu. Tá? Então, no sábado e domingo. Pode passar. Ainda para o sistema de 765, concomitante a isso, diariamente, dia 7 e 8, de 7 a 17, a gente tem os bancos séries 3A e 3B, lá da subestação de Ivaiporã, são bancos séries de linhas de transmissão, que geram uma restrição um pouco mais, menos severa do que a própria barra que a gente viu agora de Itaberá, para um GPU, ou seja, uma geração de Itaipu de 4.900 e um RSE de 7.500. Esse RSE de 7.500 é muito elevado, então acredito que a gente não esteja com muita restrição em relação a isso. E um GPU de 4.900. Pode passar. Indo para o sistema Nordeste, a gente tem um serviço na linha de Bom Jesus da Lapa 2, Gentil do Ouro, uma das linhas de escoamento da geração do Nordeste, para que seja feito um seccionamento em Gentil do Ouro para a entrada da subestação Sol do Sertão, uma obra. Então, no dia 6 do dia 20, que já está rolando, né, do dia 25 do 6 até o dia 18 do 7, a gente já está com essa restrição. E a restrição é em cima do FNESE, tá? 3.400, normalmente porque a gente está no período de exportação pelo Nordeste, então o FNESE aí que a gente tem validado todo dia é em torno de 3.400. Esse FNESE de 1.400 é só para uma situação de Nordeste recebedor, que não é o que a gente está praticando no período. Então, esse FNESE de 3.400, em relação ao limite normal, é apenas 100 MB abaixo do limite normal, que o limite normal desse FNESE é de 3.500. Então, uma restrição a princípio de 100 MB nessa situação de Nordeste exportador. Aí vai até o dia 18 do 7. Voltamos agora para a interligação Norte-Sul, também ainda na área Norte-Nordeste. Um banco sede de Serra da Mesa, da linha Serra da Mesa Gurupi, uma das 3 linhas que compõem a Norte-Sul, para verificar a normalidade na proteção, de 6 às 17 no domingo, um FNS em torno de 3.600, e que não atualmente não é tão restritivo, mas que você tem uma redução aí nos limites que a gente hoje pratica de FNS mais FNS de 500.
e nesse caso é um pouco mais restritivo, mas está no período mais favorável, que é um domingo, uma carga mais baixa. Mas provavelmente ele vai ser limitante, porque o FNES mais FNS esbarra na exportação do Nordeste. Então, provavelmente a gente vai ter uma restrição na exportação do Nordeste no domingo, caso a gente tenha uma eólica muito elevada. A gente está com uma redução de 500 em relação aos limites normais, que normalmente são praticados. Tá, mas é só no domingo de 6 às 17. Vindo aí para a Rio, nós temos uma entrada de uma obra também, de Estreito Cachoeira Paulista, Circuito 1 e Circuito 2, que é completando a obra lá de Estreito, que é linhas de escoamento para o bipolo de Estreito. Vai completar a subestação de Estreito, essas duas linhas de Estreito Cachoeira Paulista. A gente tem, para a entrada dessa obra, a gente tem que fazer o desligamento de Cachoeira Paulista de Juco Preto, e que reduz em 1.000 megawatts os limites do RSE vigente. Tá? A gente acredita também que isso aí não vai ser limitante, porque a gente não está operando com os bipolos nos valores muito elevados que limitariam o RSE em valores baixos. Então, esse 1.000 megawatts de redução dos limites do RSE vigente, a gente acredita que não vai ser nenhuma restrição a mais. Tá? E vai ser do dia 3 até o dia 6, sábado até terça. E a gente não tem geração térmica por razões elétricas essa semana lá em J. Lacerda, para perdas lá do 525 ou 230. Tá? A gente não teve nenhum despacho mínimo necessário vislumbrado para a semana. Aí já achei outra coisa. Bom, pedi para eu comentar também a respeito dos testes da GNA. Tá? Então, a gente já está com os testes da GNA ali no Rio, né? Com as máquinas a gás, elas já foram testadas, todas as duas foram testadas. A gente não teve teste ainda da máquina a vapor. Tá? Ela ainda falta ser testada, a máquina a vapor. A previsão de término dos testes, a princípio, incluindo a máquina a vapor, é 31/7. Tá? A partir do dia 31/7, provavelmente eles vão entrar com um CEP provisório lá. E a entrada que a gente tem hoje para a operação comercial da usina é 30/10. Tá? Então, os testes continuam. A gente teve uma interrupção no dia, acho que 16, por conta de suprimento de gás, aí um navio que supre o gás lá. Mas segunda-feira agora retoma os testes, com previsão de conclusão do dia 31/7. Tá? Inclusive com a máquina a vapor. E é isso, gente. Os destaques são esses. Beleza, obrigado, Márcio. E agora, então, na última apresentação do dia, a política operativa da programação, eu convido o João. João, por favor. Ok. Vou compartilhar minha tela, só um instante. Ciro, já está aparecendo? Sim, João, pode começar. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Sou o João. A partir de agora a gente vai falar a respeito da política operativa, né, da semana, política operativa semanal, referente ao dia 26 de junho ao dia 2/7, e do acompanhamento do D100, a programação diária. Vamos iniciar com a apresentação do despacho de geração térmica, DECOMP D100. Aqui verifica-se que o despacho de geração termoelétrica pelo D100 foi inferior ao DECOMP ao longo de toda a semana operativa. Isso decorre das diferenças de disponibilidade, unit commitment e mérito. Bom, comparando os resultados entre PDP D100 por subsistemas, observando que em relação ao subsistema Sudeste Centro-Oeste, os desvios de geração hidráulica devem-se majoritariamente ao atendimento à política e à diretriz eletroenergética da semana operativa e ajuste unit commitment hidráulico. Com relação ao desvio de geração térmica, as principais diferenças se devem à ocorrência, né, de despacho por garantia energética das usinas fora da ordem de mérito até o CVU da UTE Chavantes, né, com CVU de R$ 1.464,89 por megawatt-hora.
Já em relação ao sistema sul, as principais diferenças referem-se à geração hidráulica e se devem aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa para o controle de armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, conforme a autorização do CMSN. Com relação à geração térmica, houve ao longo da semana operativa despacho da UTE Pampa Sul, que não é simulada pelo DECEM. Além disso, houve também despacho por garantia energética das usinas térmicas fora da ordem de mérito até o CVU da UTE Araucária, de R$ 1.054,56 por megawatt-hora. No subsistema Nordeste, as diferenças entre PDP e DECEM na geração hidráulica foram devidas aos ajustes na geração dos aproveitamentos hidrelétricos do subsistema Nordeste, com o objetivo de manter a restrição de influência e nível operativo adequado à operação da UHE Xingó, e também em relação ao controle de nível do reservatório de Itaparica. Já em relação à geração térmica, houve ao longo da semana despacho por garantia energética das usinas térmicas fora da ordem de mérito até o CVU da UTE Termo Manaus, de R$ 1.135 por megawatt-hora. Por fim, no subsistema norte, as diferenças referentes à geração hidráulica devem-se aos ajustes de geração hidráulica em atendimento aos limites de transmissão e de unit commitment hidráulico. E em relação à geração térmica, essas diferenças foram devidas à redeclaração de disponibilidade da UTE Mauá 3 e por despacho de garantia energética das usinas térmicas fora da ordem de mérito até o CVU da UTE Geramar 2, de R$ 930,43 por megawatt-hora. Que a gente traz um resumo em relação ao intercâmbio internacional. Destaca-se que houve apenas importação pelo Uruguai, por meio dos blocos 1, 2 e 3, sendo o maior valor de 570 megawatts e o menor de 70. Não houve oferta de importação pela Argentina. Bom, nessa imagem ilustramos o balanço médio semanal do SIM, que destacamos a carga do SIM, 64,6 gigawatt médio, a geração eólica na região Nordeste de aproximadamente 7,2 gigawatt médio. No subsistema sul, apresenta uma redução do perfil importador, importando 175 megawatt médio. Não, como já foi dito anteriormente, não houve importação da Argentina, mas do Uruguai com valor de 376 megawatt médio. Perdão. E, com relação ao subsistema Nordeste, destaca-se uma redução da exportação dos depósitos de madeira e do Xingu. Bom, agora vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias horárias da operação do sistema ao longo da semana operativa. Aqui podemos observar, em relação ao subsistema Nordeste, que houve uma importação líquida em todos os patamares, sendo que a hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação da carga. No sistema sul, houve exportação líquida em alguns patamares, sendo que a geração hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação da carga. Nessa semana operativa, foi verificado um montante de geração eólica acima de 7 gigawatt médio na região Nordeste, assim como uma elevada geração térmica. Assim, esse subsistema teve um perfil exportador em todos os patamares de carga, e também, como o sistema Nordeste, o subsistema Norte também teve um perfil exportador em todos os períodos, sendo o principal recurso a geração hidráulica. Agora vamos trazemos aqui de forma resumida, as situações da geração térmica referente a essa semana operativa em questão. Bom, da geração total, 78% de geração térmica foi devido à ordem de mérito, 15% foi de geração térmica devido à garantia energética, seguida pela inflexibilidade, representando 6% do despacho total, 1% de geração térmica foi devido à unit commitment, e, por fim, razão elétrica representando aproximadamente 0,1% da geração térmica no subsistema Nordeste. Agora vamos comparar os resultados do CMO por subsistema, de acordo com os modelos DECEM e DECOM. Observamos que no subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores CMO do DECEM acompanharam os valores CMO do DECOM. Entretanto, verifica-se uma maior diferença entre CMOs no domingo, dia 27/6, no patamar de carga leve, principalmente em função do detalhamento da previsão de carga. Com relação aos subsistemas Norte, Nordeste e Norte, nota-se o mesmo comportamento dos resultados do CMO observados no subsistema Sudeste e Sul.
Aqui trazemos uma análise mais detalhada, né, a respeito dos resultados do CMO por barra para o dia 2/7, às 18h30. Aqui o CMO é apresentado por uma barra durante uma meia hora. Destaca-se que apenas 30% do total de bases do SIM são mostrados nessa figura. De maneira geral, observa-se os CMOs equalizados em todos os subsistemas. Porém, verifica-se que no subsistema Sudeste há CMOs elevados em função dos limites no fluxo Ipatinga-Mesquita. Na região Acre-Rondônia, observa-se CMOs reduzidos devido ao limite de transformação, né, 230 138 kV, na subestação de Pimenta Bueno. De forma a dispor, né, estaticamente todos os CMOs, utilizando os gráficos de caixa ou box plots. Um box plot é um gráfico que fornece uma indicação como os valores são distribuídos. Ele representa o sumário de distribuição, né, dos dados considerados, considerando, aliás, 5 estatísticas: mínimo, primeiro quartil, Q1, a mediana, terceiro quartil, Q3 e o máximo, como apresentado nessa figura. Adicionalmente, também são dispostos outliers, tanto do lado inferior quanto superior. E aqui a gente vai apresentar os resultados por cada subsistema, já começando pelo subsistema do Sudeste. Os valores CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva da carga. Os outliers superiores no início da tarde são decorrentes do limite inferior de 700 MW do intercâmbio Itaipu-Furnas, devido à MOP ONS 256S 2021. Os outliers superiores, que ocorrem no período entre 18 e 19 horas, são em função do limite no fluxo Ipatinga-Mesquita. Adicionalmente, os outliers inferiores em torno de R$ 913 por megawatt-hora, entre 17h30 e 20 horas, são decorrentes do limite de transformação 230 por 138 kV na subestação Pimenta Bueno. Com relação ao subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão significativa de resultados e acompanham a curva da carga. No Nordeste, os valores CMO não apresentam também, né, dispersão de resultados e acompanham também a curva da carga. Por fim, no subsistema Norte, assim como no subsistema Nordeste, né, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. A partir de agora, vamos exibir um conjunto de gráficos do balanço energético dos últimos 12 meses. Como mencionado nas semanas anteriores, o subsistema Sudeste tem demonstrado recuperação gradual da carga desde junho de 2020, alcançando valores pré-pandemia. Ainda em relação ao Sudeste, percebe-se que esse subsistema manteve na última semana seu perfil de importador de energia. Destaca-se também que nas últimas semanas a geração hidráulica vem reduzindo gradativamente. Por outro lado, no subsistema Sul, ao final de 2020, decorrente da crise hídrica em suas bacias, apresentou um perfil importador. Entre janeiro e fevereiro de 2021, esse subsistema conseguiu exportar energia para o SIM, porém, a partir de março, de acordo com a sua condição hidrológica, voltou a ter um perfil importador. Desde junho de 2020, com o aumento da oferta eólica, o subsistema Nordeste tem contribuído para o fechamento do balanço do SIM, com a exportação de energia. Já no primeiro trimestre de 2021, com a contração da energia eólica, o Nordeste passou de exportador para importador em todos os patamares da carga. Entretanto, desde abril de 2021, houve um aumento de geração eólica, permitindo que o subsistema voltasse a exportar energia. Já em relação ao subsistema Norte, a partir do segundo semestre de 2020, ocorreu redução de sua exportação significativamente devido à sazonalidade hídrica. Destaca-se que a partir de janeiro de 2021, houve uma retomada de geração hidrelétrica na região como um todo. Entretanto, nas últimas semanas, tem-se observado uma redução gradual de geração, acompanhando as vazões nas usinas hidrelétricas dessa região. Bom, finalizo a minha apresentação e volto a palavra para o Ciro. Obrigado, João. A gente encerra, assim, o último bloco de apresentações. A gente vai dar um intervalo de 5 minutos e retornamos após para responder as últimas perguntas que chegaram. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos retomando aqui, então, para o último bloco de respostas e perguntas. Então, a primeira, ela é feita pelo Leandro Nassif. Boa tarde, Leandro.
Ele pergunta, mesmo com o aumento do despacho térmico, ainda se observa um depressionamento no sistema. Permanece a dificuldade de alocação de geração térmica na curva de carga? E o sim, teve uma significativa perda de EAR com o depressionamento de Itumbiara, cujo objetivo era a flexibilização das restrições de vazão de efluente. O objetivo foi atingido e a flexibilização compensará esse depressionamento? Para responder ao Leandro, eu convido a Cândida aqui a se juntar à nossa apresentação. Cândida, por favor. Bom, obrigada, Ciro. Obrigada, Leandro, pela pergunta. Vamos por partes. A gente tem alocado toda a térmica na curva de carga, sim, toda a disponibilidade térmica, exceto na programação de hoje, quando a gente teve uma geração eólica maior, a gente reduziu na carga leve. Mas fora isso, a gente está realmente alocando toda a térmica disponível. Quanto à questão de queda do EAR, já era esperado, e seria muito maior se a gente não tivesse essas flexibilizações ali em Jupiá e Porto Primavera, conforme você citou. Tá? Realmente, a gente não está tendo condições de afluência para aumentar a condição de armazenamento. E nessa época do ano, a gente só vai cair armazenamento mesmo. Tá? Eu espero ter respondido. Tá? Obrigada. Obrigado, Cândida. Agora são 3 perguntas aí com relação à carga, né? Então, eu começo. A primeira é da Isabela Pereira. Prezados, boa tarde, Isabela. No PMO de julho, foi comentado por alguns agentes que a carga prevista estava muito diferente da carga realizada para as últimas semanas do mês de junho. Isso continuou sendo visto para essa primeira revisão do mês de julho, principalmente para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. E por mais que a projeção tenha diminuído para as próximas semanas, ainda estamos vendo valores superiores se considerado o que está sendo realizado. Seria possível comentar se essa diferença está realmente acontecendo nas últimas semanas ou se é um erro na carga do IPDO? Conforme solicitado no PMO, enviei um e-mail com as devidas comparações para o mês de junho. Para responder a Isabela, eu convido novamente a Márcia. Márcia, por favor. Boa tarde, Isabela. Nós recebemos realmente a sua solicitação, estamos respondendo. Agora, nós estamos verificando mesmo, porque, na realidade, quando você faz a previsão, né, do PMO, você tem sempre ali uma semana antes, né? E você, quando faz a previsão, você tem ali baseado em premissas, principalmente a parte de temperatura. E a gente percebeu, né, que tivemos aí várias entradas, né, de massa de ar, né, até polar, massa de ar frio, né, e que, assim, elas vieram um pouco mais, a temperatura vieram até mais baixas do que aquelas que a gente estava prevendo. Então, a gente percebe, nós reduzimos a previsão, né, um pouco para frente, muito baseado no que a gente tem como premissa de temperatura, que elas vão se manter assim, um pouco mais baixas, mas um pouquinho superior, né, levemente superior àquelas que vêm se verificando agora em junho. Não acreditamos que essa diferença vai ser tão expressiva, como eu já expliquei, né, anteriormente aqui, mas, de qualquer maneira, estamos trabalhando na apuração, né, desses problemas que a gente está visualizando aí, mas, de qualquer forma, nós estamos, sim, verificando uma redução na carga, mas muito em função de temperatura. Nós já visualizamos que nós estamos tendo algum retorno do comércio, né, de serviços também, eram setores que estavam muito parados por conta das medidas restritivas, então não acreditamos que essa carga ela esteja mudando de nível. Na realidade, essa redução é muito em função realmente da temperatura que está muito baixa, tá bom? E aí, se qualquer coisa, você pode mandar esses questionamentos, quando nós recebemos, estamos respondendo para você as suas indagações que você mandou lá para relacionamento com os agentes, tá bom? Ok, obrigado, Márcia. Mais uma pergunta, por favor, continue aqui conosco. Então, a próxima é do Dieuler de Carvalho. Boa tarde, Dieuler. O ONS usa previsões de temperatura nos inputs dos modelos de carga. Se usa, que fontes são essas? E por que o ONS sempre parece ser pego de surpresa com a temperatura realizada? Márcia, por favor, respondeu o Dieuler.
O que a gente fala é o seguinte: se os modelos de previsão de carga eles erram, né, que podem errar, os de temperatura também, né? Então, normalmente os modelos que nós usamos aqui no ONS, né, que é a área de meteorologia disponibiliza para a área de carga, são os modelos lá os resultados do BAN, né, WRF e GFS. Nós temos alguns modelos de previsão de carga, né, que auxiliam a tomada de decisão para o PMO, né, que temos ali o Anstelf, temos um modelo que foi desenvolvido internamente, né, de previsão de carga também, que utiliza temperatura. Temos o Prev Carga PMO também, que utiliza temperatura, e todos esses modelos, a exemplo do que a gente tem lá no DECEM, né, para previsão de carga para o DECEM, são modelos que auxiliam a tomada de decisão do analista, né, e eles... pelo menos 3 desses modelos utilizam previsão de temperatura, e um deles é só o modelo estatístico, que usa série de carga somente, né? Então, a gente pega esse resultado e mais a previsão dos agentes, porque a gente recebe a previsão dos agentes também. Então, a previsão dos agentes também é um norte, né, para que a gente tome a decisão. Então, na realidade, a gente usa hoje 4 modelos, né, considerando que a previsão dos agentes também ela entra ali como modelo de previsão e com maior conhecimento, principalmente ali de consumidores livres, né, que mesmo assim, a gente já viu que mesmo com o consumidor livre mantendo, às vezes eles têm paradas não programadas e que podem interferir no resultado da carga. Então, de qualquer forma, o que você pergunta aqui, por que a gente fica surpreso, né? Na realidade, fica mesmo, porque às vezes nós utilizamos previsões de temperaturas para essa semana, que elas estavam prevendo uma queda de temperatura, mas não tão expressiva quanto aconteceu. Nós tivemos dias com desvio aí em torno de 6 graus, 4, 5 graus de diferença entre o valor previsto e verificado, e são desses modelos que eu te falei aí, tá bom? Obrigado, Márcia. E a última agora para você, ela é do Humberto Moraes. Ele diz: prezados, poderiam confirmar se os dados da curva de carga horária disponível no site aberto do ONS já são dados consistidos? Caso não sejam, onde posso obter tais dados? Márcia, por favor. Na realidade, esses dados que a gente chama consistidos seriam dados com correções de falha, o que a gente utiliza para os modelos de previsão, eles podem ser obtidos juntamente com os DECs, né, de entrada do modelo DECEM, que são disponibilizados no site. Tá? E os dados verificados, né, não da curva horária, mas do valor verificado mensal, né, aí você pode, a partir do momento que a gente recebe os dados consistidos, contabilizados da CCE, a gente tem esses dados lá verificados. Dados para a diária, você consegue os dados consistidos nos DECs de entrada do DECEM, tá bom? Que são disponibilizados no site. Obrigado, Márcia. E agora, para a última pergunta da tarde, né, da Mônica Zambelli, fala: pessoal, nós reparamos que no fim de semana passado houve uma elevação no CMO médio, especificamente no domingo, em relação aos outros dias. Como esses dias costumam ter carga menor que nos dias úteis, geralmente vemos CMOs menores. Gostaria de saber se vocês fizeram alguma análise dos motivos que acarretaram essa elevação de domingo e, se não tiveram feito, se podem fazer. Ela está grata, né? Eu peço, então, que a Cindy venha aqui para responder a Mônica. Cindy, por favor. Obrigada, Ciro. Obrigada, Mônica, pela pergunta. Vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Foi? Sim, já estamos vendo. Tá, então, Mônica, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim como o João apresentou agora há pouco na apresentação da política operativa, a gente não identificou esse CMO mais elevado no domingo, né? Nem no sistema, nem nenhum dos 4 subsistemas Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, né? Na verdade, a gente sempre identificou uns valores de CMO reduzidos, né? Principalmente na leve, mas teve um pequeno aumento por volta das 18 horas, mas de forma geral o CMO do DECEM sempre esteve abaixo do valor definido pelo DECOMP. Então,
Se por acaso a gente não entendeu a pergunta corretamente, né, você poderia, por favor, complementar ela mandando por e-mail para os agentes, pelo relacionamento com os agentes, que aí a gente consegue entender melhor se por acaso não estou respondendo corretamente a pergunta. Muito obrigada. Obrigado, Cindy. Com isso, então, a gente encerra as perguntas que a gente recebeu hoje. A gente agradece a todos que participaram, né, mandaram suas dúvidas aqui no nosso chat. Agradeço a todos também, colegas que fizeram as apresentações. Convidamos a todos também para a próxima semana, sexta-feira que vem, às 15 horas, tem uma nova apresentação da programação, né, da programação do ANS. E então, com isso, a gente encerra essa apresentação de hoje. Uma boa sexta-feira, bom final de semana a todos e até semana que vem. Obrigado.